Boa tarde, senhores. No vídeo dessa semana nós vamos explorar o presidencialismo de coalizão, tema de direito constitucional, que realmente pode cair na sua prova. Antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Sou o Fernando Rodrigues, sou delegado de polícia no estado de Goiás. Estamos aqui para auxiliá-los em sua preparação para concursos públicos e até mesmo na sua vida profissional. Então vamos lá. O tema dessa semana, do vídeo dessa semana, vai ser o presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? O que é forma de Estado, forma de governo, sistema de governo? Dentre eles, quais são os adotados pelo Brasil? Quais são as duas principais características do presidencialismo de coalizão? Qual a principal consequência da sua falta de adoção em relação à governabilidade do chefe do Poder Executivo? Então vamos lá. Esse presidencialismo de coalizão é a necessidade que o presidente da República ele possui de ter o apoio do parlamento para que ele consiga aprovar as leis de iniciativa do Poder Executivo. Isso também interfere na composição dos integrantes dos ministérios. Então, em tese, esse seria o conceito do presidencialismo de coalizão. Então, agora vamos para o segundo tópico. Forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Forma de Estado. São duas, é o unitário e o federal. O Estado unitário é aquele que não tem subdivisão. Isso era na época da nossa colonização por Portugal. O Estado era único e o Brasil era colônia de Portugal. Já o Estado Federal é o nosso atual Estado. Ele é dividido em unidades federativas. Nosso é dividido em estados e municípios. Ou seja, ele é tridimensional. É uma forma até atípica. Geralmente o Estado Federal é só dividido em estados independentes. O nosso não. O nosso, além dos estados independentes, como Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, dentre os outros, temos também municípios, que possuem sua autonomia financeira, autonomia orçamentária, tem chefe do Poder Executivo, Poder Legislativo, ou seja, Assembleia Legislativa nos estados, a Câmara Municipal dos municípios. Esse Estado unitário, apesar de haver esses estados independentes, há a proibição do direito de separação. Isso decorre do próprio forma federativa de Estado. Ou seja, se houver uma tentativa de separação de algum Estado, cabe até mesmo uma intervenção federal. Isso seria a própria violação de um princípio constitucional sensível, que seria a separação dos poderes. Então, apesar de nosso Estado ter essa autonomia, ele deve respeitar a soberania nacional. A forma de governo é a monarquia e república. A monarquia é governada pelo rei, que ele concentra os poderes em suas mãos, às vezes como chefe de Estado, como chefe de governo. Apesar disso, por exemplo, na Inglaterra, há um parlamentarismo, em que o rei ele detém a função de chefe de Estado e a chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento britânico. Já a república é o que é adotada pelo Brasil. A república, ela tem como base a alternância do poder. Como no caso do Brasil, as eleições para presidente da república são realizadas em 4 anos. Então pressupõe essa alternância de poder, ou seja, o governo do povo. O presidente da república é eleito pela maioria de votos da população. É um sistema majoritário.
Sistema majoritário em primeiro turno, para o presidente ser eleito, precisa da maioria absoluta de votos. Já no segundo turno, se for para o segundo turno, basta que ele alcance a maioria de votos. E já o sistema de governo é o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo é o que é adotado pelo Brasil. O presidente da República detém as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ao passo que no parlamentarismo, geralmente o chefe de Estado é o rei, é o monarca, como ocorre na Inglaterra, ao passo que o primeiro-ministro exerce as funções de chefe de governo. Ele é escolhido pelo parlamento e caso ele não atenda os anseios do parlamento, ele também pode ser deposto pelo próprio poder legislativo. Esse é o sistema parlamentarista. Ele não é o chefe de governo, o primeiro-ministro, ele não é eleito pelo povo, mas sim escolhido pelo parlamento. Então o nosso Brasil adota como forma de governo, forma de Estado é federal, como forma de governo é república, e o sistema de governo nosso é o presidencialismo. Agora vamos para as duas principais características do presidencialismo de coalizão. A primeira é que o presidente da República precisa de apoio dos demais partidos políticos para aprovação dos projetos de lei, de iniciativa do Poder Executivo. Por exemplo, a lei complementar, o código de instalação seria a maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, 41 senadores, do total de 81, e 257 deputados federais, do total de 513. A maioria absoluta seria metade mais um, do total dos integrantes do parlamento. Já o código de aprovação, por exemplo, a iniciativa de lei do presidente da República, se for uma lei complementar, para que ela seja aprovada, ele vai precisar de 41 votos dos senadores e 257 votos dos deputados federais, do total de 513. Então, isso aí mostra que se o presidente da República não tiver um apoio político da maioria dos partidos políticos, dificilmente ele vai conseguir aprovar um projeto de lei de sua iniciativa. Já a lei ordinária, o presidente da República, por cor de abertura da sessão, ele vai precisar da maioria absoluta, ou seja, 41 senadores e 257 deputados federais. Já para aprovação de uma lei ordinária, ele precisa apenas da maioria simples. Maioria simples é a metade mais um da maioria absoluta, ou seja, 21 senadores e 129 deputados federais. Então, para aprovação da lei complementar, o presidente da República precisa da maioria absoluta. E já se for uma lei ordinária, para aprovação, precisa da maioria simples. Então, isso mostra a importância que o presidente da República tem de ter um grande apoio da maioria dos partidos políticos. Outra característica do presidencialismo de coalizão é a composição dos ministérios. Para que o presidente da República ele consiga essa aprovação, ele precisa negociar os cargos de ministros e demais integrantes dos ministérios com a maioria dos partidos políticos, para que haja uma governabilidade. Então, não tem como o presidente da República compor os ministérios só com integrantes do partido dele, ele precisa do apoio dos demais partidos políticos. E o nosso país, como sabemos, possui um grande número de partidos políticos. E isso exige cada vez mais que o presidente da República consiga uma boa articulação com o poder legislativo para que haja governabilidade. Então, na escolha dos ministérios, o presidente da República vai ter que procurar optar por integrantes de partidos políticos que realmente tenham mais peso na Câmara Federal e no Senado Federal. Superado esses tópicos, vamos para o impeachment. A consequência mais drástica da falta de governabilidade do presidente da República, caso ele não consiga exercer bem esse presidencialismo de coalizão, é o próprio impeachment, o processo de impeachment. Como sofreu a ex-presidente da República, Dilma Rousseff,
processo dela de impeachment iniciou no dia 2 de dezembro de 2015 e expirou no dia 31 de agosto de 2016. A ex-presidente Dilma, ela perdeu o cargo, mas ela manteve os direitos políticos. Aliás, ela perdeu o cargo, mas ela não teve a pena de inabilitação da função pública por 8 anos. Porque geralmente a pena de impeachment prevê duas penas, a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Só que, no caso do impeachment da Dilma, o Senado Federal decidiu que ela sofreria apenas a perda do cargo. E isso foi chancelado pela Suprema Corte. Agora vamos para a análise do quórum. Para que haja o juízo de admissibilidade do processo de impeachment, precisa do voto de 2/3 da Câmara Federal. Ou seja, 342 votos. No caso da Dilma, ela teve 367 votos para que ela sofresse o impeachment. Então, acima do quórum. Então, como houve o juízo de admissibilidade, o processo foi para a Câmara. Para a Câmara não, o processo foi para o Senado Federal. O juízo de admissibilidade no processo de impeachment é feito pela Câmara Federal. Exige o voto de 2/3 dos membros. E como houve o atendimento desse quórum, o processo vai para o Senado Federal, para o juízo de admissibilidade. E já no Senado Federal, o juiz de admissibilidade, ele exige a maioria simples, ou seja, 22 votos dos 81 senadores. Maioria simples é a maioria relativa, é metade da maioria relativa, metade da maioria absoluta mais um. Qual que é a maioria absoluta do Senado Federal? 41 senadores. Já a maioria relativa é a metade desses 41 mais um, que seria 22 votos. E no caso, a ex-presidente teve 55 votos pela admissibilidade do processo de impeachment. E já quanto ao mérito desse processo, que julgou a cassação da ex-presidente, o quórum exigido é 2/3, ou seja, 54 votos do Senado Federal, 2/3 de 81. E no caso da ex-presidente, ela teve 61 votos pela cassação do mandato. Então ela teve cassado seu mandato por 61 votos do Senado Federal. Então essa é a principal consequência da falta de governabilidade do presidente da República. E para concluir esse tema, que é tão importante o direito constitucional, o presidencialismo de colisão exige que o presidente da República ele faça uma negociação com os partidos para que ele consiga aprovar projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. E nessa negociação, na hora que o presidente for escolher os ministros, ele deve escolher entre partidos políticos que têm grande relevância política no parlamento. Então ele deve fazer essa negociação dos integrantes dos ministérios com o grande número de partidos políticos que existem em nosso país. Sobretudo, ele deve entrar em acordo com partidos políticos que possuam mais relevância, maior número de deputados federais, senadores, para que ele consiga isso na aprovação dos projetos de iniciativa do Poder Executivo. Ademais, uma das consequências mais drásticas desse sistema de governo que é adotado no Brasil, o presidencialismo de colisão, é o processo de impeachment. Ou seja, se o presidente da República não tiver uma boa articulação, uma boa integração com o parlamento, ele pode sofrer o risco de sofrer um processo de impeachment e perder até mesmo o cargo, o mandato, perder o mandato e ser cassado, inclusive, além de ser cassado do seu mandato, ele tem inabilitação da função pública por 8 anos. Essa pena está no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. No caso da ex-presidente Dilma, ela só sofreu a perda do cargo.
mas ela manteve, ela não sofreu a pena de inabilitação do exercício da função pública por 8 anos. Então, o STF fez essa interpretação do artigo 52, parágrafo 1, que diz que essas penas elas não são cumulativas, a perda do cargo e a inabilitação da função pública por 8 anos. Mas elas podem ser aplicadas de forma separada. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, estamos à disposição. Peço também aos senhores que façam sugestão para temas para os próximos vídeos do nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom final de semana e uma boa tarde.